Considerando uma molécula diatômica, o raio do átomo é a metade da distância determinada experimentalmente entre o centro dos dois átomos. Raio atômico é uma propriedade periódica e várias outras dependem dela. Avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, a primeira afirmativa nos diz que se nós compararmos os raios atômicos dos elementos fósforo, enxofre e cloro, o fósforo possui o menor raio atômico. Vejam, olha só, que quando nós pegamos os elementos fósforo, enxofre e cloro, eles estão todos no mesmo período, e o fósforo é o que está mais à esquerda. Lembram-se que o raio atômico ele varia sempre, ele aumenta sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo. Como o fósforo é aquele que está mais à esquerda do que o enxofre e também do que o cloro, ele terá não o menor, mas o maior raio atômico, porque ele está mais à esquerda na tabela periódica. Com isso, então, o fósforo não possui o menor, mas sim o maior raio atômico. A afirmativa número 2 nos diz que o flúor possui maior raio atômico do que o íon flúor menos. Pessoal, o ânion sempre tem raio atômico maior do que o seu átomo de origem. Por quê? Quando esse átomo ganha um elétron, esses elétrons que estão na eletrosfera, como são todos negativos, eles vão se expandir para aumentar a distância entre si. Claro, porque nós sabemos que cargas iguais tendem a se repelir. Por isso, então, quando um ânion, um átomo, recebe um elétron e se torna um ânion, ele vai, então, aumentar o seu raio atômico. Por isso, aqui nós temos mais uma afirmativa incorreta. Podemos lembrar também daquela tabelinha que nós vimos, olha só, em que nós temos o átomo de flúor e o ânion flúor menos aqui, em comparação lado a lado. Vejam que o ânion sempre apresenta, é claro, o maior raio em relação ao seu átomo de origem. E número 3, entre os íons flúor menos, sódio mais e magnésio 2+, o último apresenta o menor raio atômico. E agora, professor, como é que nós vamos saber isso? Lembram-se que eu falei para vocês nas aulas que quando nós temos aqui elementos com o mesmo número de elétrons isoeletrônicos, aquele que apresentar o maior número de prótons, o maior número atômico, terá o menor raio? Vamos recapitular isso aqui? Pessoal, vejam então que o flúor ele apresenta número atômico igual a 9. Então vamos colocar aqui, olha só, o flúor que tem número atômico igual a 9, quando ele ganha um elétron e forma o ânion flúor menos, ele passa a ter, é claro, 10 elétrons. Olha agora o sódio, que apresenta número atômico igual a 11. Então, quando nós pegamos aqui o sódio, que tem número atômico igual a 11, e tende a perder um elétron formando o cátion Na+, e se ele tinha 11 elétrons quando estava neutro, agora ele terá também 10 elétrons. E por fim, olha só o magnésio aqui, que tem número atômico igual a 12. Então, o Mg, o magnésio, que tem número atômico igual a 12, ele tende a perder 2 elétrons, já que ele é do grupo 2. Por isso, então, se ele tinha 12 elétrons quando estava nêutron e perdeu 2, ele agora terá 10 elétrons. Vejam, então, esses 3 íons agora são isoeletrônicos, têm o mesmo número de elétrons. Qual deles terá um maior raio? Pessoal, veja, nós temos que pensar agora em termos de atração. O flúor tem apenas 9 prótons para atrair os seus 10 elétrons. Já o sódio, ele mantém 11 prótons para atrair os mesmos 10 elétrons. E olha o magnésio, que também precisa atrair apenas 10 elétrons, mas ele tem 12 prótons. Então é claro que o magnésio terá o menor raio atômico, já que ele vai conseguir atrair com mais força a sua eletrosfera. E a mesma coisa, então, o flúor terá um raio atômico maior que o do sódio, porque ele não tem tanta força assim, ele não tem tantas cargas positivas para atrair os seus elétrons. Nós vimos nas aulas que quando nós temos isoeletrônicos, o raio atômico sempre vai variar inversamente com o número atômico. Então veja que o caso aqui do átomo de alumínio, que tinha 13 elétrons e perdeu 3, ficando também com 10, ele tem um raio de 51 picômetros. O magnésio, que tinha 12 e perdeu 2, ficando também com 10, tem um raio de 66 picômetros. O sódio, que perdeu um elétron, tem raio igual a 97 picômetros. E o flúor, agora que ganhou um elétron para também ficar com 10,
tem um raio de 133 picômetros. O mesmo vai acontecer aqui com o oxigênio, que tinha 8, agora ganhando 2, vai apresentar um raio de 140 picômetros. Com isso, nós podemos dizer que quanto maior o número atômico, menor o raio. O alumínio Al3+, ele terá um raio menor do que o magnésio, o Mg2+. Esse íon, esse cátion do magnésio, terá um raio menor do que o cátion monovalente do sódio, que terá um raio menor do que o ânion monovalente do flúor. Esse também um raio menor do que o ânion bivalente do oxigênio. E a nossa regra nos dizia, então, que quanto maior o número atômico, menor o raio, pois a carga nuclear será maior e exercerá atração sempre sobre o mesmo número de elétrons quando nós falamos dos isoeletrônicos. Com isso, então, pessoal, entre os íons F-, Na+, e Mg2+, o último apresenta o menor raio iônico. Verdade, pessoal, porque o Mg2+, ele tem mais prótons no seu núcleo. E com isso, ele vai atrair os elétrons, os mesmos 10 elétrons com mais força, e então terá o menor raio iônico. Aqui nós temos, então, a nossa única afirmativa verdadeira. Isso que nós encontramos lá na letra C, que nos diz que apenas a afirmativa 3 está correta. A letra C, portanto, é o nosso gabarito.